um tipo de vida social, a vida profissional, a vida como cidadão inserido nos processos de decisão social, são exercícios de testagem do conhecimento na prática. Estou correndo. Estou correndo. Senhor, que queres que eu faça? Fazer. Fazer é ação. Fazer é colocar-se no mundo. Fazer é exercitar processo decisório. Fazer é interagir. Fazer é atividade, não passividade. Então, de novo, Paulo de Tarso, que é o autor da frase síntese desse encontro. Então, de novo, a gente pensa na ideia de como instrumentalizar, como dar uma caixinha de ferramenta para as pessoas que chegam à casa espírita em todas as idades, para que eles possam sacar da caixinha de ferramentas o material para tornar a sua vida melhor. E vou voltar a um tema que a gente vem discutindo faz bastante tempo, que é o problema da dissonância cognitiva. É um tema clássico de 1956. Trata da distância entre o que se sabe e o que se faz. Então, existe dissonância quando nós temos duas posições. Eu sei de uma coisa, mas minha prática aponta para outra. Minha vontade de fazer, minhas ações cotidianas não coadunam com o meu conhecimento. Então, isso é a dissonância. E nós tendemos a fazer essa diminuição da dissonância ou mudando a prática ou deturpando a maneira como interpretamos as informações que a gente recebe. Então, nós precisamos falar sobre dissonância cognitiva na nossa formação. Uma boa imagem, né, para essa situação que a gente está colocando, eu tirei lá do livro Cuidado Escola. É um livro que tem mais de 20 anos no debate, a crítica na educação. E é aquela ideia de colocar uma escola numa redoma, completamente diferente do mundo real. E a gente precisa, usando essa imagem como exemplo, fazer mudanças necessárias na casa espírita. E essa mudança pode ser exemplificada dessa forma. Uma casa espírita sem redoma, interagindo com o mundo social, entendendo o que acontece à sua volta, propondo exemplos na hora de discutir a doutrina espírita, usando a informação espírita para trazer esclarecimento, trazer luzes àquelas questões que o homem efetivamente se vê envolvido. Então, na verdade, o que se propõe nessa imagem é uma interação com o mundo real, envolvido em diversos temas, né, vários assuntos. Então, não há assunto proibido. Não há assunto proibido. Existem maneiras adequadas de tratar os assuntos quando eles são mais sensíveis, quando eles são mais complexos, quando eles têm um impacto no grupo que a gente vai tratar. Mas não pode haver assunto proibido, porque esses assuntos tocam o ser humano. E a doutrina espírita vem no esforço de contribuir no entendimento disso. E aí a gente vai lembrar, nessa corrida em que a gente está, estou correndo aqui para cumprir meu tempo, sobre as questões da educação moral do Livro dos Espíritos. Como atendê-las melhor? Vou buscar de novo o Cuidado Escola, mais de 20 anos sendo exposto na educação. As pessoas são diferentes, têm formatos de personalidade diferentes, têm conformações de personalidade diferentes, mas é um risco quando a gente tenta colocá-las na mesma forma, tratando todos como se eles fossem iguais no aprendizado, iguais na experiência, iguais nas suas vivências. E aí, quando eu mando que pessoas diferentes se formatem ao meu modelo, faço isso porque é mais fácil para mim, como expositor ou como educador espírita. Mas as coisas não têm que ser mais fáceis para mim. As coisas precisam ser eficazes, eficientes e efetivas para aquele que chega à casa espírita. Desse jeito,
Então, eu posso ter um sistema de exposição, de trabalho, de ensino, de educação espírita, onde eu considere a história e o lugar de fala de cada um, a experiência de cada um, como é o exemplo de cima. Ou eu posso formatar os conceitos. É o que a gente chama respostas certas às perguntas esperadas. E isso se dá quando eu simplesmente abuso do sistema de um fala e os outros escutam. Tá? Vou buscar um companheiro de muitas jornadas, que é o Calvin, grande companheiro. Eu adoro mudanças, diz o Calvin. Você? Pergunta o Haroldo. Esse Haroldo tem muito boas reflexões. Hoje de manhã você deu um ataque porque sua mãe passou menos geleia no seu pão do que ontem. Sim, eu adoro fazer as outras pessoas mudarem. Então, não temos que fazer as outras pessoas mudarem. O que a gente tem é que oferecer material para reflexão, para que elas entendam o que está à sua volta. E aí fica a grande pergunta. A ação didática que usamos até hoje dá conta para que o ensino espírita alcance suas reais finalidades frente aos desafios atuais? O que significa que nós temos que refletir a ação didática que usamos no ensino espírita cada vez que novos desafios batem à nossa porta. Essa é a dinâmica que a gente precisa sempre atentar. É olhar para o mundo real e pensar assim, como é que o ensino espírita pode ajudar as criaturas a melhor entenderem essa situação e interagirem e decidirem a partir desses princípios novos. O penúltimo slide é uma reflexão da benfeitora, que, a meu ver, orienta bem essa nossa reflexão. Opa, passei. Após o contato lúcido e consciente com o espiritismo, o indivíduo compreende sentido, eu botei direção, e o significado, eu botei valor, da sua existência na Terra. Eu faria um estudo sobre o ensino espírita exclusivamente com essa frase. Então, a dúvida é se a proposta de ensino que a gente está tentando desenvolver para o mundo atual, para os desafios e para essas personalidades complexas, que são as nossas crianças e os nossos jovens hoje, estão apresentando ou dando oportunidades de um contato lúcido e consciente. Mensagens unidirecionais dificilmente fazem isso. E se esse contato, esse espaço de educação espírita oferece sentido e permite significado para a sua existência na Terra. E falando dessa existência na Terra, vou deixar a última frase de Gladiador. Irmãos, o que fazemos durante a vida ecoa na eternidade. Esse talvez seja um primeiro princípio que a gente pode apresentar no ensino espírita. O que somos e o que fazemos, além de ter um passado, deixa marcas para um futuro que estamos semeando. É como se fossem sementes que jogamos para frente. E aí nós integramos aquela ideia da importância da existência na Terra, de Joana de Ângeles. Primeiro exemplo. Este quadro e esta frase seriam motivadores bastante ricos para um debate com crianças mais velhas e com adolescentes. Daria para fazer uma grande festa pedagógica com todos eles. Ok? Cumpri meu horário e agradeço a todos por isso. Obrigada, Álvaro. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para a Cristina, para a Tereza, eu vou a gente vai lembrando que vocês podem fazer perguntas lá no chat. Essas perguntas podem ser gerais, né, para os nossos convidados responderem, ou vocês podem também direcionar as perguntas, tá? Então, vou passar a palavra para a Cristina. Perguntas só fáceis, tá, Miriam? Por favor. As difíceis o Marquito responde. Isso, gostei, está ótimo assim. Bom dia a todos e a todas. As questões que nos
instigam agora dentro do tema família, dentro da área da família, se referem exatamente nas contribuições que o Espiritismo traz para esse processo de transformação que o Álvaro tão bem colocou na nossa sociedade e a mudança que começa dentro desse reduto familiar em que todos nós habitamos. Eu costumo dizer que a evangelização, que hoje completa a sua campanha 45 anos, durante muito tempo teve como foco apenas a criança e o jovem e via a família como uma instância pouco participativa e que devia ser envolvida no processo da evangelização como uma coadjuvante ao trabalho da evangelização. Hoje nós percebemos, com todas as reflexões que a doutrina espírita nos dá, que a evangelização começa de verdade na família e antecede mesmo a chegada desse espírito àquele núcleo familiar. Então, é imperioso trabalharmos com o nosso jovem, principalmente, a sua preparação para a formação da sua futura família. O que ele vai levar de instrumentos que ele foi amealhando ao longo da sua existência para quando ele forme a sua família. Entendendo que no reencontro que se estabelece no lar, nós temos as grandes oportunidades para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento interior. E que, por estarmos num contexto que é um laboratório para as almas que se encontram ali, é preciso que o trabalho da educação espírita forneça elementos para que as boas experiências sejam realizadas dentro do lar. Experiências que transformem todos os indivíduos que ali estão envolvidos. Porque a criança e o jovem têm contato com a doutrina espírita na casa espírita durante 1h30, mas vai ter uma oportunidade de vivenciar esses conhecimentos no cotidiano do lar, nas suas relações com a escola, na sua relação com a sua família mais extensa. Então, mais do que nunca, é preciso que essa educação que nós vamos desenvolver, essa evangelização, veja a família de uma maneira diferente. Não como uma coadjuvante, mas como uma protagonista das experiências diárias que vão ser vividas por todos os integrantes daquele núcleo. Onde ele possa estar vivenciando essa teoria e a prática de uma maneira integrada, de uma maneira solidária. E surge, então, para nós, dentro do processo da evangelização, a necessidade de olharmos essa família de uma maneira diferente. E daí a importância tão grande da integração da ação das duas áreas, da infância, da juventude e da família, num tripé de sustentação para o processo evolutivo dos espíritos que somos todos nós aqui encarnados nesse momento. O Álvaro falou que gostaria só de questões fáceis, mas eu diria que o momento é das grandes questões desafiadoras. Nós estamos preparados para receber esse indivíduo transformado e transformador dentro da casa espírita? Nós estamos dispostos a, como disse o Marco, acolher efetivamente essa pessoa complexa e a sua família com as suas peculiaridades? Porque a família que nós recebemos hoje na casa espírita e os seus filhos, netos e sobrinhos, seja lá quem é que traga essa criança para a casa espírita, não é a família empacotada tradicional daquela família nuclear. É uma família composta muitas vezes só pela mãe e seus filhos, é uma família reconstituída que tem filhos de outros relacionamentos e traz as suas questões e os seus valores. É uma família, muitas vezes, que tem como chefe dessa família uma avó, um avô, que são eles quem criam os netos, são eles que os trazem à evangelização. Então, como bem disse o Marco na fala dele, a palavra é acolhimento.
e a abertura nossa para uma escuta qualificada, uma escuta ativa, para que nós possamos desenvolver em conjunto com essa família, com esse jovem, com essa criança, efetivamente elementos que promovam e facilitem essa transformação e essa reforma íntima que todos nós buscamos. Entendendo que as questões que nós vamos apresentar não são questões teóricas, mas são questões práticas, porque tem a ver com o nosso cotidiano, com as nossas vivências, com os nossos desafios. E para nós que trabalhamos hoje, atualmente, com a família, com a área da família, há contribuições muito importantes que nós podemos ter para uma ação preventiva junto às futuras famílias que virão. Porque uma criança e um jovem evangelizado formarão famílias melhores, mais evangelizadas e prontas para os desafios, ou melhor, prontas não no sentido de acabadas, mas com uma certa preparação para enfrentar esses desafios novos de uma maneira diferente. Não querendo enquadrar todas as famílias naquele modelo convencional, mas entendendo que a função da família continua preservada, seja o formato que tenhamos, que é oferecer as melhores condições para que a evolução espiritual possa acontecer, envolvendo todos os membros que a constituem. E aí não só a criança e o jovem se transformam, mas os pais também se transformam. E fazer desses pais também protagonistas e empoderados desse processo. Porque quando a gente fala da evangelização, parece que a evangelização é a missão do evangelizador, mas os pais são os principais evangelizadores da vida dos seus filhos. Como torná-los protagonistas nesse processo também é um desafio que nós temos aí pela frente. Então, são essas as minhas questões e provocações para esse nosso ponto de encontro. Sou eu, né? Eu adiei, né? Falei, não, vou esperar. Só que eu não sei se é pior esperar depois de tudo isso que os meus nobres colegas falaram. Eu tô assim, acho que eu me arrependi de falar por último. Gente, vamos lá. Será que vocês aguentam mais um pouquinho? Então eu vou fazer tipo o Álvaro também. Vou partir de onde paramos ontem. Ontem já foi, né, agitado, mas eu acho que tem espaço para mais um pouquinho, tá? Eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui com vocês, porque é assim, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, eu queria saber se, depois do papo que a gente teve ontem, em que a tônica do que eu falei ontem foi sobre letramento de futuro, né? Letramento de futuros, o que nós queremos cocriar, o que nós temos capacidade de sonhar, como podemos trabalhar uma questão de resgatar o simbólico, a imaginação, para que possamos construir histórias felizes, nossas, dos jovens, das famílias, do planeta, né? Como é que a gente pode adiar o fim do mundo, que era a conversa que a gente estava falando ontem? Eu queria saber se vocês já chegaram aqui hoje de manhã convencidos que o mundo é beta permanente. Aí você vai falar, cara, lá vem essa mulher com coisa nova. O que é beta permanente? Beta permanente é a versão beta, é aquela que vai ser constantemente aperfeiçoada. Então, assim, um aplicativo. Vira e mexe, vocês botam um aplicativo e tem que apertar um refresh, tem que atualizar para que ele possa atender melhor o que a gente precisa no momento. Então, essa ideia de beta permanente, de que está sempre trabalhando pela evolução permanente da última versão. Eu adoro esse conceito de beta permanente, porque é uma lógica reencarnacionista, né, cá entre nós. Porque a gente está sempre trabalhando pela evolução permanente da última versão. Qual é a última versão de vocês? É essa aqui que está aqui agora. Essa é a nossa última versão. Então, a palavra-chave, para mim, é a adaptabilidade, né? Então, o trabalho com educação, gente, nunca está concluído e nunca estará concluído. Sempre chegarão novos desafios e todo dia é dia 1. Todo dia é dia 1. Mesmo sem pandemia, todo dia seria dia 1. Mesmo sem tecnologia, todo dia seria dia 1. Porque nós somos beta. E por isso a gente muda o tempo todo. Logo, a educação precisa mudar o tempo todo. Então, como diz Heráclito, né? Não há nada permanente, exceto a mudança. É isso. Não há nada permanente, exceto a mudança. O que é constante na nossa vida? A mudança.
E mudança requer o quê? Flexibilidade. E eu costumo brincar que os desafios que aparecem para a gente, seja na casa espírita, seja na nossa vida, a gente pode falar que é tipo um desafio medusa, né? Porque a gente olha para o problema e muita gente petrifica ao olhar para ele, para esse desafio. Por quê? Por uma questão de rigidez de pensamento e atitude conservadora. Né? Eu falei um pouquinho disso ontem e eu vou resgatar um pouquinho aqui hoje também, nessa questão da rigidez do pensamento e atitude conservadora, que não vai ter jeito. Não adianta resistência. O bonde vai passar, né? E aí, quando a gente pensa nisso, sempre que eu penso nesses desafios Medusa, eu fico pensando nas soluções Perseu, né? Porque eu adoro mitologia. E aí eu fiquei pensando como é que a gente pode vencer esses desafios Medusa, né? Cortar a cabeça da... Como é que a gente pode resolver isso? E aí eu consegui identificar 3 fatores para a gente poder solucionar problemas, que é a nossa experiência pessoal. Então, tudo que a gente já viveu como educadores espíritas não é inválido, pelo contrário, a gente precisa da nossa experiência para trazer soluções novas, a gente precisa de conhecimento. Então, aquilo que eu falei ontem, eu repito aqui hoje, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Né? Não só estudar espiritismo, não. Estudar educação, estudar sociologia, estudar filosofia, ver o que está no mundo para a gente poder atender melhor e chegar ao nosso alvo. Né? E o lugar da imaginação, que ontem eu coloquei como uma coisa muito importante, que é resgatar a nossa capacidade de sonhar e imaginar novos futuros, principalmente se a gente pensar naquela frase, eu acho que é, até anotei aqui porque eu falei isso em algum grupo, que eu falei aquela frase que eu acho que é do... O Picasso falava, né? Tudo o que você pode imaginar é real, e o Jules Verne falou que tudo que o homem pode imaginar, outros homens poderão realizar. A gente está aqui como homens realizando sonhos, né? Do reino de Deus, do novo mundo. Nós estamos realizando sonhos. Sonhos de Jesus, sonhos de Kardec, sonhos dos grandes espíritos, e também viraram nossos sonhos. São sonhos colaborativos e coletivos de mundos felizes, né? E isso tudo depende da flexibilidade da gente. Então, gente, a gente precisa saber qual o problema que a gente quer resolver, porque todos não dá. A gente vai fazer aqui uma chuva de lamúria, todo mundo tem um monte de coisa para reclamar, mas o que eu vou dizer para vocês é que não vai dar para resolver todos. E aí tem uma frase do Einstein, que dizem que é do Einstein, mas a gente não sabe se é dele, mas dizem que é dele, que ele falava o seguinte: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu passaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta correta a ser feita. Uma vez sabendo essa pergunta, poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Eu acho que a gente está precisando trabalhar com recortes mais efetivos. Às vezes está tudo muito genérico e a gente não consegue resolver os nossos problemas. Então a gente corre o risco de gastar a nossa energia procurando soluções perfeitas para o problema errado. Nossa, Carol, pensei no negócio perfeito. Perfeito para quem? Né? Atendeu a quem da sua casa espírita? Atendeu o quê? O que é essa solução perfeita? A gente precisa saber o que a gente quer atender. E aí, quando a gente vê o mundo, a questão dos pássaros que estão mudando o seu canto por causa do barulho da cidade, eu vou falar um pouquinho de ruído aqui, porque a gente está vivendo um mundo com muitos ruídos. Se até os pássaros estão mudando o seu canto por causa do barulho da cidade, e isso gerando, obviamente, consequências desastrosas, eu vou falar que a nossa voz também está sendo afetada. De alguma maneira, a gente também está tentando encontrar um caminho para a gente poder viver essa nossa essência. Então, o excesso de ruído, ele contribui para o embrutecimento das formas sensíveis do ser humano se relacionar com a vida. Essa é a fragmentação do ser humano, perder a subjetividade. Ontem eu falei, né? A gente precisa resgatar o simbólico, a gente precisa resgatar as narrativas, precisamos contar histórias felizes. Para isso aqui, para a gente não perder a subjetividade, porque o que nos faz humanos é a nossa capacidade de fabular, de viver e contar histórias, de ressignificar, de inventar. Então, a gente precisa cuidar dos ruídos para a gente não se distrair do nosso alvo. Qual é o nosso alvo? É a felicidade, é a construção do reino de Deus aqui, né? Então, é hora de pausar, porque às vezes a gente fica nesse e aí a gente às vezes acaba perdendo o bonde, sabe? Eu fico vendo às vezes uma ansiedade, eu entendo a ansiedade, mas às vezes é preciso um pause para refletir. Então, eu gosto muito disso aqui. Quando apertamos o botão de pausa numa máquina, ela para. Mas quando apertamos esse botão no ser humano, ele começa a funcionar. A gente precisa de pausa. Não adianta a gente entrar num ritmo enlouquecido que a gente não vai chegar a lugar nenhum, senão uma histeria coletiva.
E para a gente poder terminar, eu queria falar sobre o lugar de experiência. Quais são as experiências que queremos viver na casa espírita? Que experiência nós queremos viver como espíritas? E que experiência nós queremos viver como educadores espíritas? Né? Então, o que é experiência? Então, o Jorge La Roça, que é um grande educador, ele fala que experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não fora, não é o que se passa, não o que acontece ou o que toca, é o que nos acontece. E aí ele brinca, né, que a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Excesso de ruído. Mas quais são as experiências realmente significativas que nós vivemos? Então, nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Qual é a qualidade de experiências que nós estamos tendo? E é bacana porque ele fala do Metamorfose de Kafka, e ele faz uma brincadeira do seguinte, ele lembra de uma fase do Steiner, que também é um grande educador, Rudolf Steiner, que ele fala que a pessoa que lê um livro, por exemplo, do Kafka, e sai do livro igual da maneira que ele entrou, é um analfabeto no único sentido que conta. Eu adoro essa provocação, porque um leitor que, após ler o livro, se olha no espelho e não nota nada, não lhe passa nada, é um leitor que não fez nenhuma experiência. Esse é um leitor analfabeto. E eu posso esticar para cá. Um espírita que entra na casa espírita e não nota nada, não lhe passa nada, esse é um analfabeto de experiências. Né? Não existe espírita apenas de informação. Existe um espírita no ser. Então, para terminar, para fechar de vez, eu trouxe o mito de Sísifo. Falei que eu gosto de mitologia, né? Os deuses condenaram Sísifo, né? A rolar incessantemente uma rocha. Todo dia, coitado, gente, todo dia o cara tinha que rolar morro acima, uma mega pedra, montanha acima, e quando chegava lá em cima, a pedra rolava para baixo e ele tinha que começar. Então, o que os deuses pensaram? Com alguma razão, que não há punição mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. E eu vim dizer para vocês que nós não somos o Sísifo. Ainda que às vezes a gente tenha a sensação de que a gente empurra a pedra morro acima e a pedra desce e a gente tem que começar tudo de novo, a gente não está condenado, o nosso trabalho não é inútil e educar é ter esperança. Por isso, o nosso antídoto é a educação espírita e para poder resgatar o Krenak de ontem, e essa foto, inclusive, eu estava na Bienal, para adiar o fim do mundo, é preciso continuar contando histórias. Então, para a gente poder adiar o fim do mundo, minha gente, que histórias nós queremos contar? Que histórias queremos viver? Que histórias, que narrativa nessa disputa de narrativas com o mundo, o que nós queremos trazer para dentro e fora da casa espírita? É isso. Muito bom. Vou passar a palavra para o Igor, porque agora a gente quer convidar a Clarice e a Júlia para virem para cá, porque é um momento de perguntas, né? E aí eu vou chamar as duas. Pedir para o Felipe adicionar aqui. Eu vou pedir para o Igor, então, direcionar as perguntas, lembrando assim que às vezes tem uma pergunta mais direcionada, mas todos podem responder, tá? Se quiserem. E podem continuar colocando no chat, ok? As perguntas. Ou quem tiver com dificuldade pode falar com a gente aqui também para falar no microfone. Igor, com você. Antes de tudo, eu acho que a gente está aqui todo mundo encantado, né? Eu, pelo menos, estou aqui admiradíssimo com as falas. Eu vou fazendo sempre anotações assim ao longo das falas aqui e a gente vê como as falas se complementam, né? São falas diferentes, mas complementares entre si. Não existe uma coisa dissociativa, existe ali uma complementariedade muito encantadora e necessária. Então, se a gente perceber rapidamente que eu não vou tomar um lugar de fala, de ficar também sendo painelista, mas a Tereza Cristina ela fala para a gente sobre escuta, ao mesmo tempo que o Marco fala sobre acolhimento. Porque não existe acolhimento sem escuta. A gente não tem como acolher sem escutar o próximo. Ao mesmo tempo que o Álvaro fala sobre vivência e a Carol fala para a gente sobre adaptabilidade. Viver é se adaptar. Trazer a casa espírita, tirar essa redoma, é esse processo. Então, para começar as nossas perguntas, aproveitando, quem estiver aqui conosco, quiser fazer perguntas também para a Júlia e para a Clarissa, sejam bem-vindas mais uma vez. Adoro estar com vocês. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Miriam, se eu estiver errado, você me corrija. Mas a primeira pergunta que chegou para o nosso chat
que foi do Henrique Miranda. Ele perguntou para o Marco. Vocês preferem que eu vou fazer as perguntas, eu acho que umas 4 perguntas, porque tem a maior parte está direcionada aqui, e eu te dar uma rodada de respostas. O que você acha, Miriam? Que daí a gente já... Então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta para o Marco, que o Henrique Miranda fez, Marco. Ele disse o seguinte: por tudo que foi dito, nós podemos dizer que o alvo está nas nossas costas, ou melhor, em nosso coração. E aí eu vou fazer outra pergunta, que é para o Álvaro, aonde perguntaram assim: sobre expectativas e resultados. Como o projeto educativo espírita pode direcionar o nosso olhar? E aí eu vou aproveitar e perguntar para a Carol e para a Tereza, e aí depois a gente volta com as outras perguntas. Para a Carol, perguntou assim: no projeto educativo espírita, a ideia de ser quem vai mudar, salvar o outro que considera o necessitado de algo e somente instruir, pode distorcer o seu objetivo maior? E aí, para a Tereza, para fechar, a gente tem a pergunta: na juventude, a família tem uma parceria menor do que na infância? Ou não deveria ter essa diferença? Então, temos 4 perguntas, e aí a gente vai fazer essa rodada de 4 agora, e depois a gente volta com as outras. Vamos lá? E daí fica na ordem que vocês preferirem também responder, sem pressão. Marco já ligou o microfone. Pode falar, Marco. Já, né? O que eu achei interessante quando Henrique, companheiro dessa área de espírita daí do Rio de Janeiro, eu acho que ele colocou primeiro nas costas e depois foi corrigir melhor em nosso coração. Mas tem muita gente que ainda cria expectativa em um alvo e não consegue chegar ao alvo, que o alvo às vezes está do seu lado, na sua frente, nas costas, e não consegue enxergar. Por isso que essa fala de Paulo de Tarso, prossigo para o alvo, antes a gente precisa saber onde está o alvo. Se a gente não sabe onde está o alvo, né? Como é que a gente vai conseguir acertar o alvo? E tem uma figura dessa coisa do ser, né? Que o homem, o ser humano, é como uma flecha que foi disparada para o alvo. Só que nesse processo, até chegar ao alvo, existe vento, existe a percepção do olhar do atirador, várias coisas que vão interferir até que essa flecha chegue ao alvo. E é a nossa vida. E o alvo realmente, Henrique, está no nosso coração, porque é aquela possibilidade. A gente lembrar que, enquanto evangelizador, a gente educa espíritos. E não espíritas. Aí que está uma grande diferença. A gente vai se utilizar da metodologia espírita, da educação espírita, educação segundo o espiritismo, como quer que a gente chame, para atingir a este alvo, que é tornarmos-nos todos perfeitos, espíritos perfeitos. Então, é esse do coração, porque a gente, Ellen, que eu gosto da palavra acolhimento, eu tenho atuado muito no movimento federativo brasileiro, inclusive nas nossas formações EAD, e a gente tem ficado muito claro que o primeiro passo que nós, evangelizadores, temos que dar é com a gente mesmo. A gente jamais vai conseguir atingir o alvo da evangelização, que tem como objetivo o conhecimento de si mesmo, a convivência com o próximo, com Deus. Se a gente não consegue, conforme Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, tocar o seu coração, as suas emoções, os seus sentimentos, como é que eu vou fazer que o outro toque? E eu vou com outra experiência chamada de exemplo, que Albert Schweitzer diz o seguinte, que o exemplo não é a melhor forma, é a única. Então a gente precisa viver aquilo que a gente prega, e a Álvaro trouxe perfeitamente. Não adianta a gente ter toda decorado o livro dos Espíritos, a codificação toda, e eu dizia assim, eu acho interessante que vocês perguntam, eu trago sempre a referência, porque eu nunca lembro. Se você ler para mim, eu vou saber discorrer, mas pergunta 850 do livro dos Espíritos, sei não. Tenho completa simplicidade dizer que não sei. E quando eu vejo pessoas como meu companheiro André Luiz Peixinho, gente, ele cita a pergunta do livro dos Espíritos, desenvolve. Quando eu vejo Simão Pedro falando sobre as questões do Evangelho, eu não tenho, mas eu preciso entender o conteúdo. E aí eu vou buscar em mim mesmo a minha experiência, a minha vivência, e tocar o meu coração primeiro, para que meu coração tocado possa tocar o de outras pessoas. Perfeito, Marco. Obrigado.
Quem gostaria de continuar? Se preciso, eu posso repetir as perguntas. Pode ser na ordem, Igor? Pode ser, então. Você pode vai repetir, lá. por favor? Porque eu escrevi aqui, mas eu preciso ter um aclaramento. Tá, assim, ó. Sobre expectativas / resultados, como o projeto educativo espírita pode direcionar o nosso olhar? Quando a gente fala de projeto de educação, e aí vou tirar o espírita, vou falar do modo geral, depois a gente traz para cá, eu tenho concepções de homem e de mundo especialmente. Então, se eu tenho um projeto educativo cognitivista, eu transfiro informação. Então, eu vou formar a pessoa, ela vai lá, faz o vestibular e passa. Ela decora os 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Ela sabe exatamente lá qual é a questão 100 da escala, sabe da questão 200. Então, isso é cognição. Mas se eu penso no projeto de educação espírita, onde eu falo das pedagogias críticas, por exemplo, e a gente está no centenário de Paulo Freire, eu falo de um outro modelo de homem e de mundo. Então, quando eu penso esse projeto baseado em qualquer uma das pedagogias críticas, inclusive Paulo Freire, porque não é a única, eu penso que como que eu ajudo a criatura a ser uma criatura mais crítica, mais participativa. E aí, uma imagem que Freire usa muito, que é a educação bancária. A pessoa chega e o outro só passa naquele atendimento, no tempo do balcão do banco. Então, ele propõe uma educação que torne o homem mais autônomo. E a doutrina espírita é uma doutrina de autonomia e não de heteronomia. Nós não seguimos regras expostas. Nós não temos bulas papais. A FEB não faz bula febiana para que todo mundo... Não faz. Não faz. As federativas não fazem. O que nós fazemos é entregar às criaturas informação e debate para que ele possa processar isso. Então, eu preciso ter essa visão. Quando eu olho para a minha criança, quando eu olho para o meu jovem, olho para a reunião pública, para o ED, ou para a família, o que eu preciso ver são pessoas que eu desejo autonomia. Então, quando eu formulo o meu estudo, quando eu preparo o meu trabalho, eu tenho essa visão de homem, de mundo e de sociedade, mundo como toda sociedade que tem a ver com as relações, mais do que nunca. Então, sim, para que, como projeto educativo, direciona meu olhar. É o projeto educativo que direciona o seu olhar. Agora, se você não tem a concepção educativa, você tem dificuldade de organizar o objetivo daquele encontro. O que eu quero com esse tema? Está lá o tema. O que eu quero com isso? Eu quero isso. Ótimo. Quem são as pessoas que eu vou entregar isso? São essas pessoas. Como que, com esse objetivo, com essas pessoas, eu apresento uma metodologia, um conjunto de ferramentas? Olha como é a última coisa. A ferramenta é a última coisa. O que eu desejo das pessoas aí foi falar como é que a pessoa sai da casa espírita. Estou cansado de falo isso nas exposições, no treinamento do expositor. Toda vez que você terminar um estudo, pergunta para as pessoas o que você achou. Se ele disser assim, foi ótimo, continua a pergunta, foi ótimo como? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso como? Eu nem sei dizer, pronto, você não alcançou o objetivo. Pode ter sido uma palestra fabulosa, a pessoa não saiu com a ideia síntese. Então, nós temos que aprender, vou falar 50 minutos, mas eu tenho que sintetizar a ideia. Tenho que fechar com a ideia. Então, eu amarro. Se a pessoa esqueceu 45 minutos, dos últimos 5, ela sai para... É aquilo que ela vai levar para a família. Dá um exemplo, para fechar. Sempre levei minhas filhas para a evangelização de infância, e agora, como jovens, eu sou motorista, sou o Uber lindo delas. Então, é para lá e para cá, e para lá e para cá. E para... Quando elas eram mais jovens, saíam da evangelização, sempre traziam 2 coleguinhas, pelo menos, no carro. E aí eu estava lá e tal... Pai evangelizador, atento. E aí, meninas, como foi o estudo hoje? Era um caos, no bom sentido. Porque todas falavam ao mesmo tempo, e todas se entendiam. E ela falava, e eu tentando, gente, pelo amor de Deus, eu estou dirigindo uma de cada vez. E aí elas disseram, mas eu discordei de uma coisa. Eu falei,
estou salvo. Porque quando ela faz isso, ela está criticando, ela está refletindo. Eu falei, mas por quê? Ah, porque a tia falou isso, depois a evangelizadora falou isso, eu não concordei. Por que não concordou? Olha como a família participando e ajudando no processo. E aí a gente tem a chance de interagir e de fazer a reflexão. Eu falei, mas é ótimo, e como é que você aplica isso um dia? E a gente vai dando essa colaboração. Existiam experiências positivas e outras nem tanto. E a gente tem a chance de fazer essas interações. Então, tenham um projeto educativo. Tenham um modelo de homem que vocês querem ajudar a construir. Um modelo de sociedade que vocês querem ajudar com a formação de cidadãos críticos, participativos, que tomem decisões e sejam responsáveis pelas suas decisões pessoais e sociais. É para isso que a doutrina espírita serve, para ser o farol das nossas decisões. Então, tenham sim um projeto educativo. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. A gente fica sem palavra, né? Eu estou aqui assim tentando fazer minhas anotações, que para mim funciona mais cerebral aqui, anotar palavras-chave. Cristina, quer que, se precisar, eu repito de novo, né? Não, ok. Estou aqui também impactada, encantada, querendo processar todas essas contribuições que são muito boas. E a nossa pergunta foi quanto à participação da família, se é mais intensa na infância e se aplica também na juventude. Eu diria que a família ela tem que estar envolvida e trabalhando e atuando em todo o processo da evangelização. Seja provocando, como fez o Álvaro, sabendo o que está sendo trabalhado na aula de evangelização, mas a sintonia que ela vai ter com o propósito desse trabalho. Quando a gente falava lá no passado que o objetivo geral da evangelização era a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo, com Deus, né? Lá no comecinho do trabalho de evangelização, esse objetivo ele não é exclusivo de uma faixa etária. Na verdade, é o objetivo nosso para muitas encarnações. Então, esse movimento da integração da família na atividade da evangelização, ele acaba sendo mais intenso na infância, porque existem atividades e momentos planejados para a infância. Na juventude, essa participação também precisa ser criada, precisa ser trabalhada, principalmente porque os maiores conflitos, as decisões mais intensas, se processam exatamente na faixa da juventude. Se você fez uma boa vinculação, uma boa semeadura com essa criança dentro da família, essas outras etapas vão se desenvolver de maneira mais fácil. Porém, não podemos esquecer que os espíritos nos falam que é no período da adolescência que as nossas tendências anteriores se manifestam. Então, muitos pais que desenvolvem um processo muito tranquilo de evangelização na infância já têm muita dificuldade na juventude. E é preciso acolher e abraçar esses pais, porque eles estão necessitando de uma escuta amorosa e consoladora e confortadora. Porque o que eu mais recebo desses pais na casa espírita são pais se julgando muito ruins, ineficientes, pais que não estão dando certo. E é preciso que a gente, como evangelização, área da família, seja qual instância que for, a gente possa acolhê-los e dizer assim, meu irmão, todos nós vivemos os grandes desafios. E o seu desafio é proporcional aos recursos que você tem, porque Deus não oferta desafios maiores do que a nossa capacidade. Então, esse acolhimento, essa interação, essa promoção de espaços de aproximação, de vivências que possam ser significativas, tanto para o evangelizando quanto para a família, isso é fundamental. E pegando um gancho na fala final do Álvaro, eu tenho como propósito sempre gerar com as minhas palestras um conforto de um lado, mas um profundo incômodo do outro, porque é isso que transforma a gente.
esse questionamento que nos diz assim, o que eu preciso sair daqui fazendo, conhecendo, trabalhando, desenvolvendo. E esse propósito nós temos que ter. Nós não podemos descolar nenhum trabalho que nós fazemos da Casa Espírita da realidade que nós estamos imersos. Então, quando eu falo de caridade, eu tenho que falar de uma caridade que começa dentro do lar, de uma caridade que tem como propósito acolher e entender o outro e consolar. Então, o nosso projeto de educação ele tem que ter essa base transformadora, renovadora, instigadora, mas, acima de tudo, acolhedora e consoladora, porque essa agora é a nossa grande missão. As pessoas estão chegando à casa espírita muito sofridas, com muitos problemas, com muitos dramas. Está na hora de nós abraçarmos a todos e acolhermos, mesmo sem saber muitas vezes a resposta que devemos dar imediata naquele momento. Só o fato de ouvir e de acolher já é um grande começo. Devolvo a palavra. Obrigadíssimo. A Cristina estava falando, eu fui lembrando, quem já fez atividade, sempre aparece uma atividade como ERG, aquela roda da vida, né? Que as pessoas fazem, adoram fazer, e falam assim, aqui tem que preencher como está seu comprometimento com coisa X, Y, no final você tem que saber se aquela roda... Eu fico imaginando muito isso com família, né? Família, evangelização, infância, juventude, infância, você falou, você tem que fazer essa roda girar, né? A gente tem que observar como fazer isso ter movimento. Vou passar a palavra para a Carol, então, agora, para a gente fechar esse primeiro quarteto. Depois tem uma última pergunta. Eu não tenho a menor ideia da pergunta de novo. Eu já me perdi, assim, porque são muitas informações. Eu já fui embora, foi. Vai lá. Vamos lá, deixa eu fazer de novo. A pergunta era... Eu sei que é a boa pergunta. Isso, vai. No projeto educativo espírita, a ideia de ser quem vai mudar, salvar o outro, que considero necessitado de algo e somente instruir, pode distorcer o seu objetivo maior? Sim. Vamos lá. Eu fiz uma provocação, eu fiquei com um grupo de juventude, né? Eu fui no grupo Juventude 1 e Juventude 2, e acabou que eu acabei falando um pouco parecido nos dois sobre uma questão, porque várias vezes a gente se coloca assim, porque eu tenho que pensar as soluções para trazer a juventude, porque eu preciso fazer isso. Isso também eu fiz a provocação que essa também é uma lógica vertical, né? Também eu preciso achar soluções para trazer todos, numa lógica salvacionista. E eu fiz essa provocação nos grupos, e é legal trazer para cá, porque eu não falei com o pessoal de infância e nem de família, né? E eu acho que a gente precisa romper muito essa lógica salvacionista, porque a pergunta não é o que os jovens precisam aprender. A pergunta é o que nós precisamos aprender juntos. Né? Se a gente está topando viver uma horizontalidade dentro da casa espírita, se a gente está topando e entendendo esse espaço da casa espírita como um espaço de acolhimento, como diz o Marco, né? Um espaço horizontal, um espaço colaborativo, um lugar. Aí eu vou pegar até o que a gente estava falando lá no grupo, né? Que a Rosa trouxe do Divaldo, né? A casa espírita como um espaço de proteção socio-religiosa. E a pergunta que até ela tinha feito lá no grupo é: o que você vai encontrar lá na casa espírita que não vai encontrar no livro? Né? Isso tudo já faz com que a gente faça um exercício de horizontalizar a questão e não eu trazer soluções prontas, de novo, eu trazendo soluções prontas para aplicar. A gente precisa mexer um pouco nesse formato, né, para horizontalizar, já que o Álvaro falou do Paulo Freire, né? O Freire tem uma frase clássica, que é aquele do quem ensina aprende, quem aprende ensina, né? Então, essas frases que parecem meio clichês, que a gente vai repetindo, jovem protagonista, quem ensina aprende, quem aprende ensina, a gente fica repetindo, aí no final das contas eu pergunto assim, mas está mesmo acontecendo? Está mesmo acontecendo? Então, essa lógica da instrução, que é vertical, essa lógica salvacionista, que é vertical, o que eu estou dizendo que esse vertical vai cair. Ontem, para quem não estava, vale a pena estar lá, a gente discutiu isso ontem, né? Que gente, não vai ter jeito. É inevitável. A gente vai ter que trabalhar em colaboração. A gente trabalha em colaboração com os espíritos. Eles trabalham em colaboração.
A gente que atrapalha pra caramba, né? E aí, muito bem, Marco, quanto mais vertical, maior a queda. É isso mesmo. Então, eu acho que a gente precisa se preparar para fazer esse exercício de flexibilidade. Quando eu falo de flexibilização, é isso. Claro que não é possível mudar tudo de uma hora para outra. Não é possível. A gente precisa fazer isso paulatinamente. Então, quais são os lugares na casa espírita que eu já posso trazer outras formas de construir experiências? Como é que eu posso? Quais são os projetos que eu já posso repensar a linguagem? Eu acho que esse é o nosso momento. Então, se a gente fica apenas na lógica de instrução, apenas na lógica de exposição, a gente vai ficar só reproduzindo o que já é feito do paradigma anterior. E como eu fiquei brincando antes, desde a Prússia militar do século XVII. Né? Então, eu acho que a gente já pode romper com a Prússia do século XVII, cair em 2022 e pensar uma nova linguagem. Está na hora. Já passem, são chegados os tempos e a gente está na hora de mexer nisso aí. Ai, obrigado, Carol. Eu só fico imaginando, para mim, a imagem que fica na minha cabeça é a redoma que o Álvaro trouxe em cima da casa espírita, em cima da escola, que a gente traz aqui a sensibilização para cima da casa espírita, e quando não está na casa espírita, que às vezes a casa espírita está querendo estar em cima de nós mesmos, né? De nós como evangelizadores, que fala assim, mas eu sei fazer, eu tenho 20 anos, eu tenho 20 anos, 20 anos, nossa, eu pensei aqui agora, tenho 20 anos de evangelização, e eu fico assim, nossa, mas eu já tenho 20 anos, preciso realmente me capacitar, preciso de novo ir no encontro de evangelizadores, e aí você começa a se questionar, começa a pensar, fala assim, mas já tem, é quase como um diploma, né? Você fala assim, ganhou seu diploma de evangelizador, que você já faz há muito tempo, seu diploma de médium. E você fala assim, não preciso mais me capacitar, e não é assim, né? Senão a gente entra nessa redoma que o Álvaro trouxe, e eu acho que essa imagem a gente deveria levar eu não sei quem está acompanhando o chat, mas a Cristina botou algumas referências, várias pessoas foram colocando referências aqui. É bom a gente sempre voltar a essas referências para que nós possamos estudar, nos capacitar e abrir nossas mentes, tirar essa redoma, além da casa espírita, de nós mesmos, né? A gente sair também um pouco dessa redoma e abrir o nosso olhar para nossas diferenciações, para começar a flexibilidade. E aí, para fechar... Oi, Igor, fala, Cristina. só queria, você falando aí dos seus 20 anos de evangelização, eu queria partilhar com vocês. Eu estava na reunião na FEB do Rio, onde foi lançado o primeiro cartaz de evangelização, Evangelize e Coopere com Jesus. Né? E, desde então, o que eu vejo? Cada dia mais a gente tem que aprender, porque a transformação é enorme dentro do nosso cotidiano. Então, se a gente fica estagnado, fica paralisado lá com a medusa, que a Carol trouxe para a gente. Então, com 45 anos evangelizando, eu diria ainda tem muita coisa para viver e para aprender. Maravilhoso, Cristina. Eu vou fechar aqui com a nossa última pergunta que nós recebemos, que vai ser para a Júlia e para a Clarissa. Eu recebi aqui no privado, a pessoa não quis se identificar, então eu vou manter assim. Ela colocou o seguinte: eu tenho 2 jovens em casa que não se motivam por nada, não querem estar na mocidade e muito menos em trabalho espírita. Eu sei que toda vivência ela é única e individual, mas eu gostaria de saber se vocês poderiam compartilhar com a gente o que motiva vocês, dentro do movimento espírita e dentro da doutrina espírita, a estar em pleno domingo de manhã nesse trabalho de Jesus. E aí, Clarice, quer começar? Puxa, que pergunta! Pode começar. Você me perguntou se eu quero, já estou dizendo que não. Pode ir na frente. Nossa! Nunca me fiz essa pergunta. É uma grande reflexão, assim, fiquei até emocionada, literalmente, pela essa pergunta. Não sei, eu acho que responder. Mas uma coisa, eu sou evangelizadora infantil, né? E eu acho que estar aqui como jovem, às vezes... Vou dar um exemplo, assim, que eu acho que eu vou conseguir demonstrar a emoção que eu estou sentindo. E talvez nossos jovens de hoje em dia, antes de dar o exemplo, precisa de ser escutado, como a gente falou aqui. O vertical, ele às vezes não escuta, ele só passa o conhecimento.
E, assim, ontem eu falei muito isso, né? E hoje eu vou falar de novo. Eu tive um evangelizador que ele escutou a gente, escutou as demandas que aqueles jovens daquela mocidade estavam. Então, todo mundo da mocidade estava passando por Enem, por escolhas profissionais, o que iriam fazer, com desafios emocionais, com desafios pessoais, e trazendo a realidade de Jesus ali, trazendo para o nosso dia a dia, auxiliou muitos jovens a conseguir escolher. Falei, né, também, que eu sou uma das poucas jovens de amigos meus espíritas que trabalham hoje. Então, eu não sei te responder o que é o diferente, o que você possa fazer. Não acho que não tem uma receita pronta para isso. Mas uma coisa que eu vou dar, que é o exemplo que eu vou dar, é o que uma coisa que aconteceu na evangelização. A gente foi falar sobre a prece e eu fiz um potinho que chama... Deixa eu ver se eu acho o potinho aqui. É o potinho da paz. Ele está mais cheio, mas a gente usou duas temáticas, com o potinho da paz junto com a existência da vida em outros planetas. Então, a gente fez uma galáxia com as crianças. E a mamãe veio e me mandou uma mensagem falando assim, Júlia... Isso, Maria Montessori. Júlia, a minha filha, ela todo dia, quando ela vai fazer oração, ela pega o potinho da paz, porque ela fala que ela sente Jesus e Deus junto com o potinho da paz. Então, acho que o que está me fazendo estar aqui hoje é a alegria das crianças, quando os pais me falam que eu consegui passar o conteúdo para as crianças. Porque, como o Álvaro falou, por que ela não questionou? Ela entendeu. Ela gostou da aula, mas ela entendeu que aquele potinho da paz e aquela questão era para ela se reconectar e ter o conhecimento de Jesus. Então, assim, foi uma das coisas que me mexeu muito. Eu chorei quando a mãe me falou isso, porque o ensino online, principalmente para crianças, né, eu evangelizo crianças de 2 a 6 anos, é muito difícil você ter esse feedback, de você ver no dia a dia da criança, porque você não está ali com a criança o dia inteiro. Quem tá são os pais. Como a Cristiana falou, quem realmente evangeliza são os pais, são as famílias, né? Porque eles estão ali no dia a dia. A gente está ali 1 hora e meia com a criança. A gente não vai salvar. Não vamos, gente. Esquece isso daí. Mas eu acho que é isso, assim, talvez conversar qual que é a necessidade dos seus filhos. O que falta, talvez. Porque, às vezes, eu lembro que em casa a gente sempre fez culto no lar, e aí o culto no lar foi uma coisa muito marcante. Minha irmã hoje mora fora da nossa casa, ela faz faculdade fora, e na cidade que ela tá, ela não encontrou um centro ainda. E esses dias ela falou, Júlia, estou com muita saudade. Então, a gente vai começar a fazer agora culto no lar online com a minha irmã, para ela se sentir pertencente a isso, porque às vezes a necessidade daquele jovem é de ter escuta, é de ter o acolhimento, é de ter um espaço. Eu, como falei ontem, eu não tenho uma mocidade hoje, porque eu não consegui ter um espaço que está adequando com meus horários, com os meus compromissos, com as minhas necessidades. Então, talvez uma boa fala pergunte para os seus filhos o que falta. Porque, às vezes, você vai conseguir enxergar a necessidade dele ali e passar, talvez, para o evangelizador. A minha irmã não gosta de evangelizar, ela gosta de ficar na comércio, por exemplo, ela gosta de ficar na comida, porque ela acha que ela está fazendo a parte dela ali na comida, trazendo os fluidos bons para as comidas ali. Então, de repente, ele é mais dos serviços gerais do que da evangelização. De repente, ele prefere fazer a campanha do quilo. Então, eu acho que é isso. Falei muito, mas eu acho que é isso. Foi maravilhoso, Passo bastão, Clarissa. Passar para Clarissa, só na sua fala, eu estava aqui segurando o choro, porque eu lembro, há 10 anos atrás, quando fui fazer faculdade, eu também não tinha um centro espírita, e foi a mesma coisa, só que 10 anos atrás não tinha WhatsApp, não tinha esquemas de telefonemas, e eu coloquei meu culto no lar sozinho dentro de casa, no mesmo dia dos meus pais,
porque eu estava me sentindo sozinho, eu queria uma conexão com eles, e a conexão que a gente teve foi através do culto no lar, à distância, 300 quilômetros de distância, e foi esse esquema, assim. Então, são os pequenos gestos dentro da doutrina espírita que fazem também alguma motivação para a gente, né? Clarissa, com você. Oi, gente, tudo bem? Eu fiquei mais com o pessoal da juventude, né? Passei nas 2 rodas da juventude, não fiquei com a infância e nem com a família, mas prazer, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Igor, resgata só o iniciozinho, a introdução das 2 crianças que não querem nada. Tenho 2 jovens em casa que não se motivam a estar em mocidade, muito menos no trabalho espírita. Sei que todo mundo tem uma vivência única e individual, mas eu queria que vocês compartilhassem com a gente o que te motiva a estar dentro do movimento e dentro da doutrina espírita, principalmente num domingo de manhã, nesse trabalho de Jesus. Tá, vamos lá. Eu concordo com a Júlia quando ela diz que, de repente, não é, né, na área da evangelização que ele se identifica, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Nós somos espíritas, nós queremos as nossas crianças na evangelização porque nós sabemos que é uma diretriz, que é um caminho, mas se esse jovem não se encontra na evangelização, ele pode se encontrar na família, gente. Não tem que mandar a criança para evangelização, né? Vai para evangelização. Não, é um processo muito articulado, né? De repente ele não se encontra mesmo, e a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso. E é lógico que eu estou falando aqui como Clarissa jovem, não como Clarissa mãe, muito menos Clarissa como evangelizadora, né? E eu acho muito interessante ir despertando essas outras áreas de interesse do jovem, essas outras áreas do centro, porque às vezes a gente só apresenta para o jovem a parte da evangelização, e é só isso, e reduz a uma coisa muito, ai meu Deus, muito curta, sabe? Ali aquela 1h30, 1 hora, até semana que vem, beijo na tia, beijo no pai e na mãe. E não, a gente pode apresentar outros lados do centro espírita. Eu, por exemplo, trabalho no centro, mas eu não trabalho com evangelização. Eu estou começando a ajudar umas coisinhas mais técnicas, assim, na evangelização, mas essa não é minha área. Eu trabalho com a parte de divulgação, a parte de eventos, essa parte, né, de mais técnica, de live no YouTube, não sei o quê, porque eu me identifico mais com essa parte, com a parte dos estudos. Eu, Clarissa, não acho que eu seria uma evangelizadora, oh meu Deus. Na Comerge, eu não tenho tanta vontade assim de ficar como facilitadora. Tenho mais vontade de ir para o administrativo e tudo mais. Então, assim, é uma questão de afinidade. E se a criança não está afinizando ainda com a evangelização, tá tudo bem, não é para morrer por isso, né? E, assim, o que me motiva? Sinceramente, eu estava falando isso, eu falei isso acho que eu falei mais em um grupo do que no outro. Acho que eu falei isso mais no grupo 2. Vamos lá, calma. Não, eu falei mais no grupo 1, se eu não me engano. Falei mais no grupo 1. O jovem e a criança sabe do impacto que a evangelização causa na vida dele? Ele entende isso. Ele tem total noção, ele tem total, assim, conhecimento do quão importante é o centro espírita, a evangelização, a família nesse processo? Eu chuto, tá? E é com muita certeza que não. O jovem não compreende o tamanho do impacto que isso tem na vida dele. Então, como é que ele vai querer alguma coisa, vai se interessar por alguma coisa que ele nem tem discernimento, não tem discernimento, não entende o quão importante isso é para ele? Então, assim, eu acho que a palavra certa não seria motivação. Porque de desejo mesmo, eu queria estar dormindo. E vamos ser bem sinceros. Porque não é fácil vir aqui domingo de manhã, gente. Sinceramente. Eu acordei 8h30, assim, o espírito acho que não voltou até agora. Tá lá, pairando. Porque dormir é muito bom. Mas é entender que eu tenho escolhas. É entender que eu tenho escolha. Eu podia ficar deitada na cama a manhã inteira? Podia, mas tô aqui. Tô aqui porque eu quero. Tô aqui porque eu, Clarissa,
ser imperfeito que ainda sou, preciso, né, de uns toques e retoques para continuar minha caminhada. Eu não vou para o centro espírita porque é prazeroso, porque estudar e ver que eu faço uma besteira atrás da outra durante milênios é uma coisa muito complicada. Não é uma coisa agradável. Não é agradável, gente. A gente vai para o centro espírita e a gente é bem recebido, a gente pode ter o fator consolação presente, mas é complicado. Dói. Você olha assim, cara, nossa, eu caminhei, tô parando aqui, tô morrendo na praia, gente. Então, assim, acho que a palavra não é motivação, mas discernimento, sabe? Porque motivação, se eu for esperar a motivação, eu nunca vou assistir as 3 aulas que eu tenho para assistir na faculdade. Porque a motivação não vai chegar assim de uma hora para outra. Acho que a gente tem que ir construindo isso e orientar as nossas crianças e as nossas famílias. Falar mesmo que a coisa funciona assim. Que o intuito é esse, é mostrar a importância. Porque, sinceramente, alguém faz alguma coisa sem saber o propósito? Você quer se envolver em alguma coisa sem saber o propósito daquilo? Vou fazer para quê? Para que eu vou? Para que eu vou na evangelização? Para que eu vou ajudar no centro espírita? E articular, gente, eu acho isso assim, importantíssimo, articular as outras áreas do centro espírita com a evangelização. Gente, eu lembro até hoje, foi uma aula, né? Eu não gosto desse termo aula para evangelização, eu não gosto. Aí eu boto entre aspas porque eu ainda não encontrei um termo, mas vamos lá. Que a dirigente do departamento mediúnico da casa, ela entrou para dar uma auxiliada na evangelização para falar de mediunidade. E, gente, eu adorei, eu fluidifiquei água. Vocês acham que isso aqui é o quê? Tipo, é nada para uma criança de... Quantos anos eu tinha na época? 2017? 14 anos? Gente, eu fluidifiquei uma água. Então, assim, é muito interessante. É você trazer assistência social para dentro da evangelização. É mostrar que a casa espírita tem que conversar com a comunidade. É trazer o departamento de estudo, porque o estudo e a evangelização estão assim, né, gente? Estão assim, estão grudados. É você fazer o jovem ter interesse nas palestras, porque, cara, quando a gente passa da ideia da evangelização, vem aquele dilema. Eu vou ter que assistir a palestra. Eu não vou mais poder ficar na evangelização, eu vou ter que ir para a palestra. Mas é levar o jovem para o sistematizado. É levar o jovem, não precisa ser só encontro da mocidade, ele pode interagir com as outras coisas. Eu cansei de ir em ESD com o meu grupinho. Eu cansei de ir em palestra com o meu grupinho. Então, assim, transição, isso. Tem que ter uma transição mansa, branda, e lembrar para o jovem que ele não vai ser para sempre jovem. Ele vai se tornar um adulto responsável, com uma família, sem família, mas ele vai ter que ser responsável com os atos dele, para as pessoas que estão com ele e para ele mesmo. Porque se ele não tiver responsabilidade de discernimento na própria encarnação, o que ele está fazendo aqui? E se o trabalho do evangelizador é dar esse guia junto com a família, junto com o resto do centro espírita, é isso, né? E então eu acho que é assim, é deixar claro e ser muito franco com o jovem. A coisa funciona nesse ritmo. E é lógico que isso surgiu uma questão, né, no primeiro grupo, quando eu falei isso. Mas a maturidade. Gente, a gente adapta os conceitos de doutrina espírita de acordo com a faixa etária. Quando a gente está lá no ciclo 1, a gente fala, vou dar o mesmo exemplo, Jesus é nosso irmão, nosso mestre, muito legal, ele é bom, ele é amor e tudo mais. E a coisa vai ficando complexa de acordo com o que a gente vai crescendo. A gente não vai usar as mesmas palavras para uma criança de 7 anos com um adolescente de 19. Não dá. Porque senão eu vou jogar uma carga que a criança não vai entender e vou deixar uma coisa muito branda para aquele jovem. E nenhum dos dois vai ter interesse. Então, a coisa tem que ser adaptada de acordo com a maturidade da criatura.
E é isso, gente. Falei muito, desculpa. Clarissa, a gente admira, você é maravilhosa, vários trabalhos em conjunto com a gente. Gente, a gente já deu uma estouradinha no nosso tempo, mas eu tenho uma última pergunta aqui que eu queria. Vou tomar a liberdade de fazê-la, porque a gente recebeu aqui da Cristina. Eu queria muito fazer essa pergunta novamente para Clarice e para a Júlia, para a gente fechar, que é... Eu gostaria de saber de vocês, que vocês pudessem dizer para a gente que mundo e que família vocês gostariam de viver. E aí, bem direitinho, assim, que mundo e que família vocês gostariam de viver? Júlia e Clarice. Larissa, eu falei primeiro, agora você. Ai, Senhor. Que mundo e que família eu gostaria de viver? Acho que o meu mundo é minha família, porque se eu tô aqui tem um propósito, né? Então, eu acredito que eu não mudaria nada, porque se eu mudasse, provavelmente não seria tão bom para mim. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que não é uma questão muito de desejo, né? De tipo assim, o que eu quero. É fazer o que eu acredito, né? Que transforme aquele meio, que me transforme junto, né? Para as condições que eu acredito que sejam boas. Porque desejar uma família sei lá, desejar uma família feliz, fazer barraco todo final de semana, fica difícil. Desejar um mundo melhor e sair xingando gente à torta direita, não são coisas condizentes. Eu acho, então, que a gente tem que, né, conciliar as nossas ações com os nossos desejos. Eu acho que a partir das nossas ações a gente concretiza os nossos desejos. Então, meu mundo, minha família. Resposta final. Difícil, eu até peguei um livro aqui para ver se eu conseguia uma resposta. Mas, vixe, Maria. Vou falar como se fosse... Eu não sei ainda. Vou ver o que eu vou falar, o raciocínio. Mas acho que o mundo e a família. O mundo, eu acho que a gente... Eu vejo o mundo como um degrau, muitas das vezes, porque ele é desafiador. E, às vezes, as nossas pernas tentam subir mais de um degrau por vez e acaba voltando 3. Então, eu acho que o mundo é um pouco desafiador, meio escada, assim. E a família, eu vejo ela como um escudo. Não, assim, de proteger do mundo, mas sim de apoio do mundo, para o mundo, né? Para a gente conseguir ir para o mundo. Eu vou dar um exemplo da minha família, né? Praticamente metade da minha família, praticamente mais que metade da minha família é espírita, mas algumas coisas, eu tenho 11 tios, então, assim, é um mundo já, né? Eu acho. Já podemos considerar como mundo? Eu acho que eu posso. Então, assim, eu acho que a família é um mundo, cada mundo é diferente um do outro, e a gente tem lentes para ver aquele mundo. Como a escada, como eu dei o exemplo, ela é desafiadora. E a família, eu acho que tem que ser aquilo que eu falei, converse com seus filhos, porque eu, né, acabei de ser... Eu sou formada em serviço social, só que eu não me via realizada nessa profissão. Por vários motivos. Eu sempre gostei de educação. Eu passei para a faculdade para fazer educação especial, só que por conta da minha família, né, eu ia embora para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não conseguia ir embora por conta de questões financeiras. E aí, agora, quando eu estou formada, a minha família viu eu na situação de não querer trabalhar na área que eu sou graduada e o meu nível de estresse emocional foi tão grande que a minha família percebeu que eu precisava de alguma coisa. Então, um dia, conversando com meu pai, e assim, meus pais são muito abertos à conversa, e eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo,
nas nossas famílias de hoje em dia, é essa conversa. Eu falei para o meu pai, pai, eu não quero trabalhar como assistente social. Eu quero trabalhar como professora. Eu quero fazer uma outra faculdade. Então, hoje, eu sou do primeiro período de pedagogia, sou muito feliz com isso. Mas hoje faço 2 pós na área da educação, que é em psicopedagogia e educação infantil, que é a área que eu amo. E meus pais me deram apoio, então eu acho que é o apoio para a escada, porque o mundo que eu estava vivendo estava dando um degrau muito acima e eu caí 3, porque eu não me via naquilo. Eu fiz, todo conhecimento é válido, a gente tem que entender isso, mas eu acho que é isso. Aí eu peguei um livro da Cíntia, que é Educação para Bebês, a Arte de Educar, e aí eu abri aqui na Família Presente. E aí tem uma fala do Tiago Alves. Vou ler para vocês rapidinho, que aí eu finalizo. O mundo pequeno, onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, a mola, mestre da vida. É doar, é lutar e é querer sempre o bem. Família é o amor. Ninguém vive só. Então, faça o melhor. Família é o amor, ninguém vive só. Então, vamos juntos fazer o melhor. Tiago Alves. Então, assim, eu acho que é isso. A família é a nossa base e a gente precisa conversar com as nossas famílias. Enfim. Obrigado, Júlia. Obrigado, Clarissa. Acredito que isso encerra muito bem Igor, esse momento. Fala, Clarissa. rapidinho, 2 minutos. Olha, eu não vou tomar mais tempo de ninguém, gente. Calma, muita calma, não me matem. Apareceu uma pergunta aqui no meio que eu já perdi a pergunta, mas perguntaram assim, sobre o que eu falei, né, de integralizar as outras áreas, integrar as outras áreas do Centro Espírita na evangelização. Aí perguntaram como você acha que a gente deve fazer isso? A pergunta foi mais ou menos assim. Joga o jovem para fazer, gente. Tem erro não. Joga para fazer e confia. A gente falou muito disso no grupo 2. Confia no seu jovem. O máximo que vai acontecer é ele errar. E se ele errar, tá tudo bem, porque todo mundo erra. A gente tem que lembrar disso, que como evangelizador, a gente não tem a palavra final. Porque nada é escrito em pedra, a gente não determina o que é certo e o que é errado. A gente está ali para guiar, de acordo com os nossos conhecimentos, uma maturidade que a gente adquiriu com o tempo nessa encarnação, né? Pela nossa capacitação como evangelizador e tudo mais. Então, assim, joga o jovem, gente. O pessoal da assistência social vai fazer campanha do quilo. Tampa o jovem na campanha do quilo. O pessoal da mediúnica vai fazer curso de passe. Mostra para o jovem como é que é o curso de passe, gente. O jovem tem interesse pela área de estudo, quer saber como é que funciona o ESD, o EAD. Gente, explica que um é sistematizado, outro é aprofundado e tem uma sequência. Explica como é que é, sabe? Porque não vai matar ninguém. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de manter o jovem só na evangelização, porque o centro espírita não é só evangelização. O centro espírita é complexo. É muito complexo. Então, a gente tem que jogar o jovem para todas as áreas, para ver qual ele mais gosta, para ver qual aqui ele vai prestar serviço, se ele se interessar. Porque eu, por exemplo, hoje, Clarissa, né, não estou prestando serviço para evangelização ainda. Estou em outras áreas do centro, porque são as áreas que eu mais me identifico. São áreas que eu acho mais interessantes. E que eu, Clarissa, sinto que estou cumprindo o meu papel ali. Trazendo para um contexto mais geral, como é ERD? Gente, tem gente que se identifica na cozinha, no administrativo, nos pequenos companheiros, no grupo de estudo, nos companheiros. Então, assim, é afinidade. Não adianta a gente entrar num trabalho que a gente não tem afinidade, porque a gente não vai desenvolver bem. Então, a minha resposta é: joga o jovem para todos os campos. E é lógico, com muito estudo e muita calma. Muita calma e muito guia nessa hora, sabe? Porque não adianta jogar e falar, se vira. Não. É mostrar como abrir as possibilidades, e estar ali presente. Porque o evangelizador, ele tem que ser de igual para igual para o jovem. Ele não é uma figura acima,
não é uma figura de autoridade. A gente tem que ver o evangelizador como uma figura de igualdade, como alguém que está ali para aprender também, porque está no mundo de provas e expiações, como espírito de terceira ordem que não compreende Deus. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Isso. Isso porque ela não queria falar, hein, Igor? Eu estava vendo só as reações da Carol, que eu estava maravilhoso. Gente, a gente vai... As perguntas que não foram respondidas, a gente vai depois mandar para os nossos panelistas, grava um videozinho ali de 1 minutinho, a gente manda no nosso grupo do WhatsApp, então fiquem tranquilos. A gente reuniu algumas que foram feitas aqui por conta do nosso tempo. A gente vai passar agora para um segundo momento. Só antes disso, vou quebrar só uma... É porque nessa pergunta, eu choro quase todo momento, né? Quem já me conhece, me acompanha em todos os eventos, sabe que eu choro à toa. Mas quando a Cristina pergunta para a gente qual mundo e qual família as pessoas gostariam de viver, eu só queria fazer um relato muito breve, que há 10 anos atrás, eu tenho 32 anos agora, há 10 anos atrás eu me assumi como homossexual, e isso é aberto, todo meio espírita sabe disso, que eu não tenho mais vergonha, já passei dessa época, mas há mais de 10 anos atrás era dito dentro da casa espírita que isso era uma coisa errada, que era necessário sublimar, tinham outros milhares de discursos. E há 10 anos atrás eu morava em Rio das Ostras, e minha família mora em Niterói, e foi quando eu me entendi nessa situação, e eu tive uma crise que eu morava sozinho, e eu não sabia a quem recorrer. E eu lembro que nesse dia minha mãe me ligou, muito de sopetão, perguntando se estava tudo bem. Muito do nada. A gente sabe que não é do nada, mas ela me ligou e falou, tá tudo bem? Eu falei assim, tá, mãe. Ela falou, você tá com uma vozinha, não sei o quê. E a gente foi conversando, e aí eu meio comecei a chorar, e aí a gente conversou até eu me acalmar, eu dormi. Em 2 horas e meia depois, minha mãe estava na porta da minha casa. Ela tinha saído de Niterói correndo. Ela pegou o primeiro ônibus e foi parar na minha casa em Rio das Ostras. Minha mãe me levou 3 DVDs, que era Resposta aos Jovens, do Divaldo Pereira Franco, Homossexualidade e Entendimento, do Raul Teixeira. Eles ficam na minha cabeceira aqui atrás. E um livro e um DVD do Alberto Almeida. E eu lembro que minha mãe me respondeu pela doutrina espírita. Em momento nenhum ela falou assim, olha, você está certo ou errado. Ela voltou para mim com a doutrina espírita. E eu fico pensando que o mundo que eu gostaria assim, é um mundo onde as mães, onde as famílias, onde a gente conseguisse responder os nossos jovens, já que a gente anseia tanto por isso, com doutrina espírita. Falou assim, olha, você quer uma resposta? A doutrina tem. Mais do que eu, porque não vai ser uma opinião minha, vai ser uma opinião da doutrina, que é uma doutrina que vai falar assim, olha, você não tem nada de errado. E eu lembro disso muito até hoje, porque fica literalmente aqui atrás de mim, esses 3 DVDs com os livros que ela me deu de presente, para falar assim, você é muito amado e você vai ser sempre meu filho. E eu tenho essa sensação assim de que foi nesse dia que eu falei, a doutrina espírita ela nunca me abandonou. E o que me motiva a ser espírita até hoje é isso, é levar para essas pessoas esse mesmo acolhimento que eu tive da minha família. Que eu acho que família é esse princípio onde a gente tem que haver um lugar de amor para se formar um lar realmente. É um grande desafio, eu sei muito do privilégio que eu tenho, mas o meu grande desejo para a humanidade é esse desejo onde as pessoas possam levar amor, o amor do Cristo, vou botar em geral, assim, mais do que da doutrina espírita, mas esse amor cristão para todos aqueles que necessitam em todo momento. E eu vou passar para a Miriam, para a gente chamar, se eu não me engano, o Felipe. É isso, Miriam? Não, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro agradecer, né, a todos vocês que compartilharam aqui conosco esse momento, Carol, Álvaro, Cristina, Marco, as meninas, e a todos, né, que aqui estão conosco, todos estamos aprendendo juntos. Nesse momento, a gente vai dar só alguns avisos, a gente já estourou muito o nosso tempo, mas foi muito bom, né? A gente está perdoado de alguma forma, mas a gente precisa dar a nossa finalização. E nós vamos passar um link de avaliação do encontro nos grupos de WhatsApp. Então, a gente pede para vocês ficarem um pouquinho mais no grupo de WhatsApp,
Vamos passar também os links dos grupos, dos murais que nós temos no CERJ, Mural da Infância, da Juventude e da Família, para quem não faz parte ainda, porque ali a gente faz ali algumas trocas, né? Troca ali informações. E vou convidar, então, a Nádia para fazer o nosso encerramento. Ela tem um recado muito especial para nós. Você, Nádia. Não. Então, vamos encerrar, né? Já assim, morrendo de saudades, né? Que foi tão bom, tão bom, tão bom estarmos juntos, agradecendo a todos que colaboraram, a todos que estão conosco desde ontem aí acompanhando. E nós temos uma carta aos evangelizadores que a gente quer que todo mundo possa ouvir com muita atenção e com muito carinho. E logo em seguida, a nossa Ana Rosa fará a nossa prece de encerramento. Muito obrigada a todos e muita paz para todos. Amados evangelizadores, muita paz. Viemos através desta carta agradecer por sua participação no nosso encontro estadual e dizer que o preparamos com muito carinho. Prossigo para o alvo foi o tema que escolhemos para o nosso encontro. Primeiro, por trazer Paulo de Tarso, exemplo para todos de confiança e perseverança diante de suas escolhas. Paulo, o vaso escolhido por Jesus, para nos mostrar que as fragilidades podem ser transformadas em fortalezas, quando alicerçados na fé operante, buscando no trabalho edificante a guinada para as nossas torpezas. Segundo, por nos encontrarmos em um momento decisivo para a concretização das nossas escolhas, para reafirmarmos com todo o nosso coração a certeza de que somos cooperadores de Cristo na grande empreitada da transformação planetária. Sabemos que a hora é de testemunho, que as adversidades trazidas pela pandemia, como o distanciamento social, a interrupção das atividades presenciais das instituições, vieram para testar-nos. Porém, sabemos que nossa versatilidade, poder criativo e responsabilidade diante da tarefa fizeram com que nos reinventássemos, prosseguindo para o alvo. Agora precisamos voltar para o trabalho presencial, fazer a faxina necessária no ambiente da casa espírita, assim como no nosso comodismo, e retornarmos, ainda que de forma híbrida, aproveitando-nos do aprendizado tecnológico que ficará. Aproveitemos também para limpar a alma, nos abraçando, nos comovendo, aprendendo com as delícias das trocas com as crianças, jovens e famílias, fazendo aquilo que nos testa, enriquece e fortalece, convivendo. Com certeza, Paulo está nos perguntando, através de uma citação também muito conhecida: e agora, evangelizador, por que te detens? Assim, nos despedimos na esperança de que retomemos a tarefa com um redobrado entusiasmo, virtude primordial na ação evangelizadora. Com carinho, Serge, Arê, CEF, Infância, Juventude e Família. Gente, boa tarde. Vamos encerrar então, pensar na nossa prece. Não sei, Nádia, mais algum recado? Não? Estou bem emocionada, queria agradecer a todos. Eu acho que foi uma reflexão de por que nós estamos aqui, uma renovação de propósitos. Mas nesse momento eu me lembrei também do nosso Darcy, que desencarnou recentemente, e que com certeza estaria aqui conosco, vibrando muito, né, dando a sua contribuição, e que, com certeza, no plano espiritual, nesse momento vai receber o nosso carinho, a nossa vibração, em forma de uma música, flores, um chocolatezinho fluídico, se deixarem entrar, a gente manda para ele,
né, esse carinho desse encontro, porque o que nós somos hoje é a construção das relações que nós fizemos, né? Do que nós fizemos juntos. Então, com certeza, tem um pouco do Darcy aqui nesse encontro também. Então, vamos nesse momento pensar, né, na Meimei, nossa mentora da evangelização no nosso país, e vamos agradecer por cada momento que passamos juntos, agradecer pelas reflexões, agradecer pela doutrina espírita, por tudo aquilo que foi importante para nós nesses dias, nessas horas que estivemos juntos. Vamos agradecer pelo movimento espírita. É o movimento espírita que nos ajuda a construir esses momentos. Então, agradecer pelo CERJ, por essa federativa, pelos serviços, pela rede que vai integrando as casas espíritas, que cada um agradeça pela sua federativa, pelo seu grupo de trabalho. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que nunca desistiu do movimento espírita e que até hoje se encontra trabalhando arduamente para que o movimento espírita seja o máximo possível seguidor da doutrina espírita. Vamos agradecer a Jesus, mestre querido, que nos inspira todos os dias, que possamos ser seus instrumentos, estar ao teu lado, realizando o nosso melhor e podendo dizer presente sempre que o Senhor nos chamar. Que as famílias, os jovens, as crianças com os quais trabalhamos sejam abençoadas nesse momento. Que nossas famílias, nossos afazeres diários sejam envolvidos nessa onda de amor. Que o trabalho do ENEF, da Comerge, que a evangelização de juventude, de infância, a evangelização da família em nosso estado seja envolvida com ondas de amor e de alegria nesse momento. E que possamos estar reunidos em breve para trocarmos os frutos dessa manhã, dessa noite de ontem, da manhã de hoje. Cada um com sua cesta, compartilhando um pequeno fruto que seja de tudo aquilo que vivemos nessas horas de alegria. Muito obrigada, graças a Deus.